Bom dia, meu querido Tavares, bom dia, meu querido Fueiro Quintal, nossa irmã Francisca Vicente, todos vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade, através da internet, naturalmente, através do Facebook. Nesse instante, nós estamos iniciando o nosso programa com paz e harmonia em nossos corações, abraçando nosso querido Tavares, que está ali no comando da nave espacial, e agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Vamos iniciar o nosso programa num clima de harmonia e de paz, pedindo ao nosso irmão Fueldo, lá de Santa Luzia, no estado de Minas Gerais, nas Minas Gerais, a terra do leite, né? E ele nos brinde com a leitura preparatória, como dizia o nosso irmão João Horácio de Góes. Essa leitura preparatória é como se a espiritualidade estivesse colocando um tapete vermelho para os benfeitores espirituais acessarem ao local de trabalho. Claro que é uma figura, né? Mas essa leitura preparatória é o que gera harmonia para darmos prosseguimento aos nossos trabalhos em nome de Jesus. Com a palavra, o nosso querido Fueiro Quintal. Bom dia, seu Amadeu, bom dia, Francisca, bom dia, Tavares, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelas ondas da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz para o mundo inteiro, através da internet. Hoje, a nossa leitura preparatória, ela vem do livro Chão de Rosas, do nosso companheiro João Nunes Maia, pelo Espírito Sheila. É a leitura número 26, que fala da convivência com o semelhante. A boa convivência é fator conveniente para todos nós, encarnados e desencarnados. Precisamos aprender a conviver com os outros. A separação é egoísmo, e esquecer do próximo é o orgulho se impondo aos nossos sentimentos, que deverão ser livres. Se dominados, que o sejamos pelo amor e pela caridade. Use a prece se duvidares das nossas dissertações sobre a educação, que serás inspirado no centro da alma pela benevolência do Criador. Assim, deixarás expressar em teu semblante, ao encontrares um irmão em caminho, a alegria de o teres visto. Essa é a marca da fraternidade que pode e deve ser trocada. São impressões de carinho que não podem ser evitadas. O mundo se encontra caminhando para a sua manifestação de mundo de bem. Ele, no amanhã que não está distante, deverá ser um chão de rosas. Haverá de perfumar seus habitantes em sequências eternas, compensando todos os esforços em favor da luz. A criatura de bem trabalha com Jesus para que diminua a tristeza, ampliando a alegria, que decresça o ódio, implantando o amor. Escasseia a mentira, instalando-se a verdade. Minimize a violência, fazendo presente a brandura. Seguindo com persistência, salvará a todos, pelos esforços conjugados dos que vivem em Cristo e por Ele. Somos semeadores em todas as dimensões. Todavia, somente as boas sementes nos livram de todos os males em quaisquer épocas. Conviver bem com o nosso próximo é semear virtudes em seus corações. E o tempo se encarrega de fazê-las prosperar. E quem tem o direito de colher é o semeador, por lei, que vibra em todo o universo. Estende, meu filho, as mãos em direção às mãos de Jesus Cristo, que ele haverá de segurá-las com alegria, dirigindo-te para os campos de labor, onde não te faltará ocupação, o que assegurará à tua vida as colheitas de alegria onde estiveres. Se os outros não sabem conviver contigo, não esmoreças, que algum dia deverão aprender. Faze a tua parte, amando e servindo. Não esqueças a honestidade em todas as suas ações de vida. Ela ajuda a tua tranquilidade de consciência. Não percas o ânimo. Esforça-te para melhorar o teu relacionamento em casa com todos os teus familiares. Sem começares este trabalho no lar, não terás condições de fazer o mesmo fora dele. Pode não ser de um dia para o outro. Porém, ainda que demorada, esta realização é compensadora. Tem paciência nas investidas. Todas as mudanças são trabalhosas. Toda educação requer esforço e tempo para a consolidação de princípios elevados. Se precisares de alguns estímulos, procura-os com os companheiros que já passaram por esse exercício de caridade. Se ainda te sentes inapto, busca-os na prece. Deus é Pai de bondade e ouve sempre seus filhos de boa vontade. Quem educa a si mesmo está amando a Deus.
dentro do mundo interno. E quem ama o próximo está se instruindo com as experiências dele. Eis, meus amigos, a leitura do livro Chão de Rosas, de João Nunes Maia, pelo Espírito Sheila. Uma beleza de mensagem, não poderia ser melhor, meu irmão. É extraordinário. Lembro-me de orientações que estão no Evangelho, essas orientações, mas o nosso querido irmão Bezerra de Menezes nos disse várias vezes que nós, na condição de espiritistas, todas as vezes que formos iniciar uma atividade, devemos pedir a misericórdia divina, fazendo a leitura do Evangelho para atrair os bons espíritos e gerar energia positiva e pedir a proteção divina para a obra que estamos iniciando. E, ao concluirmos a obra, devemos agradecer a Deus pela feliz oportunidade que Ele nos proporcionou de concluirmos aquela obra. E aí nós vamos pedir à nossa querida Francisca Vicente, que vai fazer a prece de abertura, fazendo esse peditório à misericórdia divina, atraindo a atenção dos benfeitores espirituais, para iniciarmos nosso trabalho nesta manhã com paz e harmonia em nossos corações. Pois não, Francisca? Madeu, a imagem congelou, ela deve ter caído. Ela pode ter caído. Tudo bem. Então, vamos nos elevar em pensamento ao Mestre Jesus, implorar a sua misericórdia e o seu amor, que através de seus benfeitores espirituais que nos assistem nesta manhã, possam eles nos intuir positivamente para transmitirmos aquilo que os nossos irmãos necessitam, que possam aqueles ceareiros do amor de Jesus iluminar nossas mentes, para encontrarmos as palavras ajustadas com as nossas próprias necessidades. Implorar a bondade de Deus, nosso Pai, que digne-se iluminar as nossas vidas. Mas antes também precisamos agradecer a misericórdia do Pai pelo dom da vida, assistência morável ministrada pelo Mestre Jesus através de seus ceareiros do amor, que nos proporcionam tantas oportunidades de aprendizado, de despertamento. E nesse cômputo geral, como disse a mensagem da nossa irmã Sheila, através do nosso querido João Nunes Maia, de sermos úteis uns aos outros, que esse é o final propósito, conforme nos ensinou o Mestre Jesus, nos amarmos indistintamente. E Deus, na sua infinita bondade, nos proverá daquilo que necessitamos. Esse é o propósito. Não cruzarmos os braços diante das oportunidades de trabalho e de crescimento, porque Deus sabe das nossas necessidades e, por isso, nos proporciona os meios para atingirmos os objetivos. Com esses propósitos, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão com a anuência de Deus, nosso Pai, para, em teu nome, iniciarmos o nosso programa nesta manhã nos domínios da mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz, também através do Facebook, com muita paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Jesus. A nossa irmã Francisca ainda não retornou, ela está com problemas certamente de internet. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, como disse o nosso irmão Tavares. Essa leitura é o chamamento, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta a montanha. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá ao amor? Se não tendes fé, qual será o vosso conhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida
vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante, é contagiosa, comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que não deixam, que deixam frio o coração e indiferentes quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para quem penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a esperança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que amais. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compreendendo do fim que vos apresentamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Meus queridos irmãos, gostaria de, antes de mais nada, passar para o nosso irmão Fueldo, para que ele possa tecer breves comentários sobre o texto que acabamos de ler, e na sequência nós complementaremos e passamos ao programa como um todo. Ok, meu irmão? Vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo pela Web Rádio Estação da Luz. É muito importante que nós façamos uma reflexão muito estruturada sobre qualquer dos aspectos do Evangelho. Mas o que é fé? De que forma nós podemos enxergar a nossa fé? E se nós formos olhar esse princípio de um modo muito raso, muito primário, nós vamos entender que fé é acreditar. A primeira resposta que tem que vir na cabeça de qualquer um quando se pergunta o que é a fé é acreditar. E a segunda pergunta que nós temos que nos fazer ao fazermos essa reflexão é acreditar em quê? De que forma eu vou expressar, de que forma eu vou professar essa fé? Basta apenas a nós, e se só isso nos basta, é sinal de que nós somos péssimos como cristãos, dizer que acreditamos em um Deus, dizer que acreditamos nos ensinamentos dados pelos evangelistas, de todas aquelas ações que o Cristo praticou, de todos aqueles elementos históricos, sejam eles figurativos ou não, que foram introduzidos em nossa cultura, em nosso conhecimento através dos evangelhos. Apenas acreditar naquilo não nos torna cristãos de fato. Então, quando no início dessa leitura os Espíritos nos dizem que para ser proveitosa a fé tem que ser ativa, nós vamos recorrer a uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz que mais valem mãos que trabalham do que lábios que oram. Se não me engano, é bem esta a frase. E a gente recorre a muitos outros aspectos para estruturar essa reflexão sobre o que é a fé e de que forma que nós professamos a nossa crença. Certa feita, uma pessoa fez uma pergunta a um expositor, eu não vou me lembrar o nome dele agora, me perdoem, mas aqui em Belo Horizonte, e aí essa pessoa perguntou
Quem tem mais fé, quem acredita mais em Deus, a pessoa que estuda toda a Bíblia, que conhece todos os preceitos religiosos, ou a pessoa que se doa de fato pelo outro? Para mim hoje, ou para nós hoje, que somos aprendizes da doutrina espírita, é fácil responder, é fácil compreender quem tem mais valor diante do ensinamento do Cristo, se é um ou se é outro. Adianta eu ficar como ficavam os antigos sábios, os antigos doutores da lei, pregando, gritando às esquinas das ruas. O próprio Cristo condena esse ato nas suas falas. Adianta ficar ali gritando, falando sobre Deus, falando sobre o Evangelho, falando sobre os ensinamentos do Cristo e não ser capaz de estender a mão a uma pessoa que necessita, a uma pessoa que passa por nós, e mesmo que nós percebamos, embora nós saibamos que é difícil ajudar quem não quer ser ajudado, mas embora exista essa limitação, nós percebemos uma pessoa em estado nítido de desespero pelo seu comportamento e não somos capazes de nos aproximar e oferecer ajuda. Se nós vemos uma pessoa chorando na rua, é a coisa mais fácil de compreender que ela está com algum problema, porque ninguém chora à toa. A pessoa ri à toa. Ri de ver um pássaro voando de cabeça para baixo, dando uma volta, mas a pessoa não chora vendo um pássaro fazendo a mesma coisa. Então nós vamos ver que em algumas situações a nossa fé ela ainda é mal aplicada. Porque quantas vezes nós vemos pessoas, não literalmente chorando, mas falamos em figuras, quantas vezes nós vemos uma pessoa sofrendo e não temos a capacidade de estender a mão para ajudar? Então a nossa fé, ela não pode ser só a crença em que existe um Deus e que o Cristo veio e fez para nós deixou vários preceitos, deixou várias receitas e não as utilizarmos. Nós temos que lançar mão o tempo inteiro, continuamente, porque, conforme também diz aí na leitura, a fé, ela aplicada, ela é a mãe de todas as virtudes, que é um dos caminhos que nos conduzem verdadeiramente a Deus. Então, nós temos que usar a nossa fé, mas com atos. Fazer com que seja vivo o ensinamento do Cristo em nós. E não apenas ficarmos olhando o tempo passar e a vida passar. Então, é hora de compreender que nós temos que agir. Conhecimento é importante. Sabedoria é importante. Mas o que seria de um médico se ele não tivesse seus pacientes, não é verdade? Excelente, excelente. Aproveitando a sua deixa, que a fé é a mãe de todas as virtudes, e aí no texto diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade, e como você muitíssimo bem explicou no início, em sua preleção, você falou de todas essas virtudes, mas sendo a fé a crença, a certeza de que realmente aquilo que você acredita, aquilo é real, quando você acredita, você tem esperança das coisas. Você acredita em Deus, necessariamente você acredita, você tem esperança que as coisas aconteçam. Portanto, a fé, mãe da esperança. À medida que você tem esperança, com o conhecimento que você já adquiriu, aí você tem certeza que para que você atinja os objetivos que Deus lhe proporciona, é necessário que você faça aquilo que Jesus fez e nos ensinou. Amemos-nos uns aos outros. E você foi felicíssimo quando abriu essa perspectiva, muitas vezes, do alheamento das pessoas, mesmo aquelas que se dizem caridosas, vê alguém necessitado, muitas vezes chorando, pedindo socorro no silêncio, e às vezes a gente olha de lado, passa a distância para não nos comprometermos ou não atrapalhar os nossos projetos pessoais, e ali perde-se uma grande oportunidade de fazer aquilo que Jesus nos ensinou e cumprirmos os desígnios divinos, chegarmos juntos para saber como a gente pode ajudar. Porque o Evangelho é de uma grandeza extraordinária. Quando diz que uma criatura na boca do canhão, na iminência de morrer, se você pode ajudar, ajude-a. Ora,
Não interessa quem é aquela criatura. Pode ser um benfeitor, pode ser um malfeitor, não importa. O importante é o seu desprendimento. É a caridade que você vai fazer se doando àquela criatura for o que você possui. Porque, afinal, nós somos usufrutuários das bênçãos divinas, administradores e usufrutuários, mas nada nos pertence. E diz o próprio Evangelho, nas palavras de Jesus, Mateus esclarece isso, que devemos repassar para os nossos irmãos aquilo que temos, no bom sentido, naturalmente. Não é você pegar seus bens materiais e sair distribuindo, que amanhã depois você está na mendicância. Mas você pode repassar para os nossos irmãos aquilo que você recebe de graça doe. Eu acho que é nesse sentido, que a fé se torna a mãe das virtudes e, portanto, aquilo que a gente recebe como atributo divino, devemos naturalmente repassar para os nossos irmãos. E como eu me referi a atributos divinos, ontem nós tivemos uma palestra, a nosso ver, bastante proveitosa, falando dos atributos divinos e do panteísmo, e quando nós falávamos dos atributos divinos, é necessário que a gente tenha a compreensão da existência de Deus, que a gente acredite, aí tem a questão da fé. O Deus que muitos religiosos acreditam não é o Deus que nós estamos falando aqui, aquele Deus eminentemente bom, caridoso, imutável. Fueiro, continua aí que a Amadeu deu uma travada na... Parece que a conexão dele caiu, né? Vamos lá. Se o Amadeu estava falando a respeito do panteísmo, parece que ele está voltando aí, Tavares. Ok. Então, vamos ver. Voltei? Meu amigo, você não é o irmão Jacó, mas voltou. Porque se voltei, né? Para mim é o irmão Jacó, mas você não é. Mas tudo bem, vamos embora. Parece que deu um break aqui, tudo bem. Então, como nós dizíamos, é necessário que a gente tenha essa crença e essa confiança na essência divina, mas no Deus que ama, o Deus de amor, o Deus de caridade, eminentemente o infinito em todas as suas virtudes, em todos os seus dons, em todos os seus atributos. E não aquele Deus violento que, por causa de um filho, manda matar ou deixa que mate uma multidão de outros filhos. Infelizmente, não é esse o Deus que a gente cultua. O Deus que a gente cultua é o Deus de amor. E esse Deus de amor, a gente pode dizer, como dizem que caridade é o amor em movimento, a gente cultua o Deus de amor. Nós estamos falando da fé, da caridade, filho da fé. Ok? Então, vamos passar para os nossos trabalhos, para o nosso programa, nos domínios da mediunidade, agradecido a Deus pela feliz oportunidade que estamos tendo, que Ele nos proporciona de fazermos esse programa. Mas, antes de iniciarmos o programa, o nosso querido Fuedo nos falava de um trabalho extraordinário que tiveram ontem lá na sua Casa de Oração e Trabalho, lá em Santa Luzia, a casa do querido irmão Eurico Barçanufo. Olha, Barçanufo, eu tenho admiração extraordinária pelas coisas daquele irmão. É uma coisa extraordinária, principalmente aquele trabalho de emancipação da aura, de desdobramento que ele fazia. Tem histórias ali que realmente parecem até visionárias, né? Mas ele falava sobre um trabalho que foi feito ontem à noite, e aí, se puder levantar alguma daquelas questões para a gente conversar também, particularmente, eu ficaria agradecido, Pedro. O senhor quer que já comece com elas? Pode ser, pode ser. Passaram por aí uma porção de irmãos que a gente cumprimenta, Dona Francisca, me parece que o Delcio, passaram aí uma porção de irmãos, tá aí Maria José Viana, tem mais Delcio Soares. Seu Delcio, entra aqui conosco, vamos conversar, falar das coisas de Jesus. Tem o Wilson José da Hora, bom dia, o Wilson é lá de Recife, seja bem-vindo, meu querido irmão, paz e luz com Jesus. A Dona Francisca Vicente, bom dia, não consegui mais entrar, desculpe, ela esteve conosco na abertura, e a internet dela parece que deu uma bronca e ela saiu. Mas vamos com Jesus, Fuedo. Pois é, Samadeu, conforme a gente teve a oportunidade aqui ontem, né? Teve um companheiro nosso aqui, o Dr. Rodrigo Ferretti, ele é psicólogo, psicoterapeuta, e tem algumas publicações também bastante interessantes a respeito do comportamento mental, do comportamento psicológico do espírita. E ontem
ele nos agraciou com um trabalho fortíssimo a respeito desse sofrimento, né, que é a loucura e a consequência do suicídio. Ele começou fazendo um relato histórico a respeito do que diz a Organização Mundial de Saúde. Em várias publicações da OMS afirmam que a incidência de suicídio tem aumentado muito nas últimas décadas, em todos os países, inclusive. E ele explicou para a gente que não tem mais aquela questão da faixa etária. Anteriormente, o suicídio era muito comum entre pessoas da idade mediana, entre 25 e 45, 50 anos. Hoje, crianças se suicidam em uma quantidade alarmante. E aí ele falou que aqui no Brasil é uma pessoa a cada 45 minutos. E isso assusta. Porque é conforme foi dito na leitura para nós. Às vezes, e o senhor também pincelou muito bem e poliu a frase em estado bruto que eu deixei. Às vezes nós vemos a pessoa gritar em estado silencioso. E essa pessoa pode estar do nosso lado, dentro da nossa casa. E nós não percebemos isso. E essa exploração que ele fez passou um pouco desse limite, do limite clínico, né, do dado clínico, e entrou no campo espiritual. Quando ele disse para nós que, às vezes, o não conversar dentro de casa, e sobretudo nessa época que nós estamos atravessando de pandemia, pode ser um gatilho. E nesta época de pandemia, segundo estudos, aumentou demais a quantidade de suicídios. Então, ele trouxe essa perspectiva geral e foi afunilando, logicamente, entrou nos princípios da doutrina espírita, falando sobre obsessão, falando sobre dívidas passadas. Então, ele deu esse parâmetro bem geral para nós, numa exposição que começa, como toda boa pesquisa, ela começa num funil com a boca larga e vem afunilando, né? E terminou falando sobre loucura e sobre os aspectos da loucura, logicamente relacionados com as influências espirituais, e falou sobre outros aspectos, sobre como evitarmos de nos chatearmos com as pessoas, evitarmos de ficar magoados com as pessoas. Ele falou sobre tudo isso para nós. E a gente vai entrando nesses aspectos que ele falou, conforme a gente for desenvolvendo aqui o nosso estudo de hoje. Perfeito, meu querido. Veja bem, existe um livro muito interessante, Loucura sob o Novo Prisma, do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Ele ainda não era espírita quando escreveu, mas ele já descreve, só abrindo um parênteses, o nosso Delcio fez o cumprimento e disse que pode entrar na nossa sala. Seja bem-vindo, meu querido, estamos esperando. Então, é condenável um mau pensamento, mesmo que não concretizado. Comente Hugo de São Gonçalo do Amarante, ou Hugo do Amarante. Veja bem, eu vou responder a pergunta de Hugo, me reportando aquilo que nós iniciávamos conversando. Veja bem, existe um ditado antigo que diz pecar por pensamento, né? Pecar por pensamento, isso é real? A espiritualidade explica que sim, é real. Quando nós pensamos, nós geramos energia. Nós emitimos essas emanações e exteriorizamos. Para que aquilo que nós pensamos se efetive, só depende da nossa vontade. E muitas vezes, quando nós não temos essa vontade, apenas pensamos, geramos a energia, muitas vezes, irmãos menos esclarecidos aproveitam aquela ideia que foi gerada por nós e colocam em prática. Aí nós passamos a ser coautores daquilo que geralmente um pensamento negativo, uma coisa má, termina prejudicando as pessoas, etc., a gente termina pagando ou se comprometendo por extensão, porque fomos o gerador daquele pensamento infeliz. Mas dando prosseguimento ao que nós falávamos, e o Bezerra de Menezes nos fala que
mais de 80% das criaturas que se encontram nos manicômios são vítimas de processos obsessivos. Mas veja que é um número assustador, mais de 80%. E hoje a gente tem condições de, analisando os anais da doutrina espírita, principalmente que vivencia experiência de desobsessão, a gente tem conhecimento, conversas com os irmãos espirituais, e a gente percebe que, na verdade, antes, como disse muito bem o irmão Felo, esses processos obsessivos se davam em pessoas de uma idade da maturidade a uma idade mais avançada. Hoje não, acontecem com crianças, com adolescentes, acontece em qualquer idade física daquele corpo, porque o espírito é velho. Geralmente, esses processos se dão em função de cobranças, em grande parte, porque o obsessor ele tem alguns propósitos, né? E que coloca em prática com muita habilidade. Por exemplo, num processo de obsessão simples, o espírito começa com uma espécie de namoro com o médium para adquirir sua confiança, interferindo nas comunicações. Estamos referindo aqui a médiuns que trabalham na mediunidade, a médium de psicofonia ou psicografia. E aí aquele espírito começa a interferir nas comunicações dos outros espíritos, e aí passa a assumir o controle, só ele se manifesta, passa a intuir o médium aquilo que o médium deseja, porque aí entra a vaidade, entra o orgulho, entra o egoísmo do médium. Ele aproveita essas fragilidades, além dos compromissos que o médium já tem na sua vida pregressa, e aí chega o momento da cobrança, e o espírito é um instrumento para isso, e ele começa a intuir no médium essas ideias de que ele é uma grande promessa, que tem compromisso, e etc, etc. E aí se manifesta uma obsessão simples. Aprofunda o quadro quando ele passa para o processo de fascinação, que diz a espiritualidade, é talvez o quadro mais difícil, a fascinação. Por quê? Porque o espírito obsessor se apossa da vaidade, do orgulho daquele médium, trabalha essas ideias menos felizes, dizendo que ele é um apóstolo, que ele é um missionário, que tem uma atividade nobilante a fazer, e muitas vezes se arvora até em dizer que são espíritos superiores que estão ali para a conclusão de uma tarefa, de uma missão, e o médium se deixa envanecer. A partir dali, ele entra num processo de possessão. O espírito passa a dominar o médium naquele quadro, levando ele a situações mais bizarras possíveis. E, naturalmente, o propósito do espírito não é parar ali. Leva ele à desmoralização, a praticar as coisas mais bizarras que se possa imaginar, leva ele a sofrimentos atrozes, se manifestar onde e quando quiser, independentemente da vontade do médium, gera um quadro de extrema angústia para ele e para os demais que o cercam, mas o propósito do espírito não é parar ali, o propósito é, se puder, levar ele à morte, porque aí concretiza a sua tarefa, a tarefa que ele assumiu ou que foi imposta a ele. E aí vem a questão do suicídio. E como a gente observa que os processos obsessivos hoje se manifestam em crianças em tenra idade, quando eu trabalhava lá no Bezerra de Menezes, eu tive a oportunidade de ver crianças com 2 meses de idade passar pelos métodos espirituais e receberem orientação para tratamento desobsessivo, ou seja, para tomar passos numa sequência relativamente longa, fazer o evangelho no lar, leitura edificante, todo aquele preparo que a gente precisa manter em nossos lares para que se dê a assistência àquele irmão com 2 meses de idade já sendo objeto de influenciação. Num processo desse, a criança com tenra idade já pode ser vítima de um processo obsessivo, já pode ser vítima de um processo de suicídio. Vai depender da persistência e do cuidado. Claro que tudo tem um planejamento. Tudo isso faz parte de um planejamento daqueles irmãos e de um planejamento do plano espiritual, porque aquele obsessor, ele só pode fazer aquilo que está dentro das possibilidades do aprendizado daquela vítima. Não pode ele fazer o que der na telha simplesmente porque é cobrador e o outro é devedor. Não.
As leis divinas proíbem que isso aconteça. Ele faz aquilo que lhe é permitido de conformidade com a necessidade de aprendizado do outro e o merecimento que ele tem de passar por aquelas provações. Nesse cômputo geral, a gente tem a compreensão plena desse caso que pode acontecer em crianças, em adolescentes e, consequentemente, pode acontecer com as pessoas de idade mais avançada. Não é isso mesmo? Mas foi nessa linha de raciocínio que o nosso irmão tratou, né? Exatamente, São Amadeu. E a pergunta do nosso amigo Hugo Amarante, ela foi feita de uma forma diferente ontem para a gente aqui. Se é condenável, né, o pensamento. A pessoa perguntou a respeito de quando ela se magoa de certa forma e não consegue perdoar, né? E aí está muito ligado com a nossa capacidade de admitir ou de absorver a ofensa e a ação posterior, né? Ele disse o seguinte para nós, nisso ele foi bastante feliz, quando ele disse que alguns palestrantes espíritas dizem que Jesus não se ofendia. Se você dirige uma palavra a uma pessoa e ela escuta, palavras de psicólogo, tá, gente? Que eu ouvi, não que eu seja, mas eu ouvi. Se você dirige uma palavra a uma pessoa e ela te escuta, o cérebro dessa pessoa processa essa informação, essa palavra, de alguma forma. E dentro do cérebro, reações químicas acontecem e que condicionam a reação da sua estrutura biológica completa a respeito do que foi dito. Se você diz uma palavra com amor, se você diz uma palavra com tranquilidade, com serenidade, a tranquilidade e a serenidade é catalisada e transformada em reação, geralmente uma reação benéfica com a pessoa que diz para você. Se você diz uma coisa que ofende, que agride de maneira abrupta, a pessoa vai catalisar essa informação, o corpo vai catalisar essa informação de uma forma diferente. E aí ele diz o seguinte, para comparar a questão do Jesus se ofender ou não, ele usou o formato do corpo que Jesus estava, formato grosseiro, grotesco, sujeito às vicissitudes. Da mesma forma como o Cristo falou, nessa terra vocês terão sofrimentos, ele também experimentou os mesmos sofrimentos. E as sensações que o ser humano experimenta, Jesus também experimentou. A diferença não reside nem na questão de se Jesus se ofendia ou não. Jesus também foi um corpo biológico, só que a diferença, e ele foi muito claro com isso, é a forma com que nós processamos as ofensas. E essas ofensas, Jesus processava numa velocidade inimaginável. Então, quando as pessoas dizem que ele não se ofendia, não dava tempo da ofensa fazer efeito sobre aquele corpo biológico, da mesma forma com que faz conosco. Se uma pessoa chega e me chama, eu estou acima do peso, a pessoa chega e me chama de gordo, de não sei o quê, de alguma forma isso vai desencadear uma reação dentro do meu organismo que tende a não ser benéfica. Embora ela esteja falando a verdade. Estou realmente acima do peso. Estou gordo. Mas, se alguém chegasse para Jesus e falasse com ele que era chato ouvir ele falar, Jesus simplesmente processava essa informação de uma maneira tão rápida e perdoava o tempo inteiro. Então, esse é o princípio, quando ele diz que essas reações que tendem a nos transformar em pessoas agressivas, elas têm que ser rapidamente catalisadas pela nossa bondade ou pela bondade que nós temos que ter, né, que temos que expressar o tempo inteiro. Para quê? Para que nós possamos um dia sermos espíritos como Jesus, que é de fato um destino nosso. E aí, quando o senhor fala dessas relações entre a espiritualidade, entre espírito e espírito, muitas vezes nós, em pensamentos, nós agimos contra ou influenciamos maleficamente aquele espírito que vem interagir conosco. E aí o senhor até falou da parte dos espíritos que fascinam o médium, né, com as suas sugestões, dizendo que são espíritos de luz. Muitas vezes são espíritos
que nós agimos contra eles em pensamento, às vezes, ou em atos em vidas passadas, que estão aí se perpetuando como nossos inimigos. E aí, um pensamento, sim, tende a ser maléfico. Um pensamento, conforme o Hugo diz para nós, ele tende a ser destrutivo. Principalmente nas nossas relações encarnado-encarnado, quando nós transformamos esse pensamento em ação, em fala, a gente verbaliza esse pensamento de uma maneira, às vezes, tão agressiva, que nós criamos uma dívida eterna enquanto dure, né, como a chama do poeta, nós criamos essa dívida eterna enquanto dure, até que nós consigamos, através da mudança dos padrões mentais e das atitudes, claro, mudar essa situação de animosidade criada por causa de um pensamento que nós exterioramos de maneira errada. Exatamente, meu querido. Você foi felicíssimo na exposição, na reprodução dos conceitos do nosso irmão. Veja bem, o próprio Jesus, ele nos deu exemplo disso. Está no Evangelho. Quando ele manda amar os nossos inimigos, quando ele diz que se alguém vos bater na face, oferece a outra, ele está recebendo a agressão, ele está recebendo a ofensa, mas ele trabalha e o estímulo-resposta dele não é agressão, mas pelo contrário, é um gesto amorável. Quando ele manda que você, ao receber uma agressão, ofereça a outra face, naturalmente ele não está dizendo literalmente que você apanhou de um lado do rosto, ofereça o outro. Não, ele está dizendo que você não reaja. Ele está processando essa informação e, consequentemente, devolvendo o estímulo-resposta, mas o sentimento de nobreza, e não com o sentimento de vingança, de ódio, o sentimento de agressão. Aí nós temos aqui uma pergunta do Júnior, de Nova Parnamirim. A quem se entende o conceito de adultério? A terra é escola de fraternidade ou penitenciária degeneração? A quem se entende, ou eu não entendi bem, a quem se entende... A quem se estende o conceito de adultério. É isso mesmo, a quem se estende o conceito de adultério. Veja bem, Jesus chamava de criaturas adúlteras aquelas que contrariavam os ensinamentos que ele estava ministrando, os ensinamentos ou a vontade de Deus. Em várias ocasiões ele se referiu a essa expressão adultério, mas ele não estava se referindo ao que nós conceituamos hoje como sendo a traição de um marido à mulher ou da mulher ao marido. Ele se referia à conduta das pessoas, as pessoas que exacerbadamente agiam contrário aos ensinamentos e à vivência que ele estava ministrando, e isso caracterizava no ensinamento dele um adultério, ou seja, você adulterava as normas de vivência, de vigência que ele estava ensinando. Portanto, não se deve entender isso como um adultério no sentido literal que nós temos hoje. E aí a Terra seria uma escola de fraternidade? Sim, a Terra é uma escola de fraternidade. Agora, infelizmente, o nosso grau evolutivo ainda corrobora com uma escola de expiações e provas, onde a gente vivencia mais criaturas praticando ações negativas, mais gente praticando o mal do que outras que praticam o bem. Aí a escola é uma penitenciária? Eu não diria que é uma penitenciária. Ela tem vários setores, vários segmentos, melhor dizendo, que corresponde, por exemplo, a uma penitenciária, corresponde, por exemplo, a um hospital, corresponde a essa degenerência que você se refere. São vários segmentos, mas não é a generalidade da humanidade. Quando nós falamos que a Terra é um planeta de provas e expiações, nós estamos dizendo que mais da metade das pessoas, ou a maioria das pessoas que compõem o plano Terra, encarnados e desencarnados, estão vibrando num padrão inferior. E isso resulta em provas e expiações. As criaturas são pela misericórdia divina, são conduzidas para os processos reencarnatórios com a tarefa de melhorarem, de se tornarem fraternos e amáveis uns para com os outros. Quando chega aqui, termina muitas vezes se tornando algozes
repetindo as experiências infelizes que já tiveram. Aí passa a viver numa verdadeira penitenciária de sofrimento e dor. Aí, quando você passa para o processo de amor e de caridade, vivendo as experiências que o irmão Feudo tratou, dessa mudança de conduta das pessoas, mesmo sendo agredida, reage positivamente, mesmo decodificando aquela informação. O seu metabolismo proporciona que você não reaja reagredindo, mas, pelo contrário, assimila aquilo e entenda que aquela criatura é uma criatura enferma, é um doente, que, na verdade, isso é uma doença do espírito, e aí ele consegue assimilar esses conceitos, em vez de devolver uma ação negativa, ele manda que amemos os nossos inimigos. É o que nos ensinou Jesus. Acho que, nesse contexto, dá para a gente entender que a Terra ela é uma escola de fraternidade, é também, em determinadas situações, uma penitenciária, é também um hospital e é também um ambiente de regeneração. Vai depender de cada um de nós como nos portemos. E como nós estamos caminhando, segundo a espiritualidade, para um processo regenerativo, acredita-se que, na verdade, como o tempo é relativo no mundo espiritual, mas para nós, brevemente, poderemos estar no mundo regenerado. A gente entende nesse conceito. Ok? Esse que foi mais ou menos nessa linha que o nosso irmão Júnior perguntou, e eu tentei corroborar com as informações do nosso irmão Fueldo. Foi isso mesmo que o homem falou lá, tu, Fueldo? Eu acredito que sim, viu, Amadeu. Samadeu. Samadeu. Eu só queria fazer um complemento. O verbo adulterar, ele é um verbo transitivo direto. E é introduzir alteração em alguma coisa, modificar. Então, Jesus falava que, o senhor bem falou, nós somos uma raça adúltera, porque nós introduzimos modificação em tudo. Nós somos, conforme diria o meu já desencarnado pai, nós somos professores pardais. Você lembra do professor Pardal? Que era Professor Pardal, figura. Quem não se lembra do professor Pardal? Que fazia tudo. Nós fazemos isso, inclusive, com os ensinamentos do Cristo, quando nós adulteramos o conhecimento dos evangelhos, em função de, às vezes, não passar vergonha, sob o falso pretexto de ajudar alguém, e, às vezes, nós esquecemos que Jesus era muito direto. Embora falasse por parábolas, embora usasse muitas figuras de linguagem, o seu objetivo era muito claro, o esclarecimento. E é isso que, às vezes, nós modificamos. Nós pensamos de uma forma diferente. Nós pensamos como homem, nós não pensamos como deuses que somos. E aí nós realmente desvirtuamos bastante o pensamento cristão e aproveitamos, às vezes, até para levar vantagem com isso. Então, Jesus afirmou há mais de 2000 anos atrás, e ainda hoje nós continuamos, sim, uma raça adúltera. Exatamente. O conceito que o nosso Fueldo nos trouxe é realmente extremamente esclarecedor. É que nós vivemos, imaginando de onde nós viemos, onde estamos, a nossa pretensão de chegarmos, e vamos chegar lá, nós vamos ter essa compreensão se nós imaginarmos que começamos as nossas experiências encarnatórias em mundos primitivos. Eu vou me permitir uma experiência. Veja bem, nos anos 70 e 80, eu tive a oportunidade de participar de um projeto, do Projeto Rondon, quando eu estudava lá em Recife. Eu representei os alunos universitários naquele projeto, lá no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. E eu fui lá 8 vezes, e eu tive a oportunidade de adentrar naquela selva lá com os índios, a equipe, de conformidade com o trabalho que íamos fazer. Nós íamos para lá, 30, 40 pessoas, né? E aí eram divididas equipes e nós adentrávamos lá na selva para visitar determinadas comunidades indígenas, levar determinados ensinamentos, fazer determinados trabalhos. E aí nós éramos conduzidos pelo capitão. O capitão é porque lá em São Gabriel da Cachoeira, naquela época, tinha uma companhia de engenharia, uma companhia do 3º Batalhão de Engenharia e Construção ali de Caicó,
tinha lá uma companhia. Quem comanda a companhia é um capitão, era um capitão, e aí o índio lá, ele se intitularam também capitães, em vez de pajés, eram os capitães. E aí nós entramos naquela mata, lá na selva, e em determinados momentos ele dizia, pronto, aqui a gente não pode ir mais, a gente tem que ir por aqui, ou à direita ou à esquerda, porque em frente nós vamos nos deparar com irmãos, com índios que não têm contato nem com a gente pelo simples fato de a gente falar com vocês. Ele era bem explícito nesse aspecto. Então, eles não falam nem com a gente, porque a gente fala com vocês. Ou seja, estavam vivendo aquelas criaturas naquelas comunidades, literalmente uma vida selvagem. Não tinha contato com qualquer pessoa dita civilizada. Viviam única e exclusivamente para a sobrevivência e, naturalmente, a reprodução. Era o seu objetivo. Ora, mas nós saímos daqueles mundos primitivos, um mundo primitivo ali na Amazônia, como tem em outros continentes, na África, na Oceania, etc., nós vamos encontrar criaturas vivendo ainda esse estágio de primitividade. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos sair daquele mundo primitivo, vamos entrar no mundo intermediário, onde já existe organicidade. E nessa organicidade nós vamos encontrar as criaturas já com senso de união, reunindo-se em torno da família, mas agregando outras famílias, outras pessoas, para que juntas possam dividir tarefas e atribuições e assim viver em sociedades, umas ajudando as outras, consequentemente, evolui e cresce com mais facilidade. Depois nós passamos para mundos, nesse mundo intermediário, a gente vai adquirindo conhecimento, vamos estudando, vamos assimilando os conceitos, consequentemente, vamos nos esclarecendo. Acabamos aparecendo no mundo de expiações e prova, como o nosso, onde a ciência já atingiu patamares extraordinários, mas muita gente ainda continua vivendo estágios de primitividade. Criaturas ainda vivem situações extremamente difíceis, porque não assimilaram, não compreenderam ainda, ou não quiseram, não tiveram esse merecimento que foi dado, mas não aproveitaram, e aí essas criaturas ainda vivem o que nós vivemos agora, como foi falado hoje, em toda a extensão do programa, da questão da primitividade da gente, a adulteração das coisas, que isso falou com toda a propriedade, a má vontade, a violência, o ódio, a desarmonia que se estabelece entre as pessoas, mesmo a gente vivendo em sociedade, uns tirando proveito dos outros, e a gente vê o que realmente está acontecendo no dia a dia, onde as pessoas estão mais preocupadas, e isso é muito grave, estão mais preocupadas com as coisas materiais, com a vida material, com os haveres, estão mais preocupadas com os bens materiais, com os prazeres para o corpo, e esquece a essência que são os atributos espirituais. Nós vivemos aqui o que preparamos ontem, e estamos preparando hoje o que queremos ser amanhã. Quem realmente nós seremos amanhã? No estágio que nós nos encontramos, fazendo o que nós estamos fazendo. E aí a gente fica falando, não, mas nós estamos caminhando para um processo regenerativo, nós vamos entrar no mundo de regeneração, e para muita gente esse mundo de regeneração é o paraíso. A gente vai dormir no mundo de expiações e provas, no dia seguinte, todos amanhecem no mundo regenerado. É plena paz, é plena harmonia, se pratica mais amor do que os atos infelizes de prática do mal e, consequentemente, estaremos no paraíso. Não é assim que acontece. O tempo é relativo do lado de lá, não sabemos quando isso realmente vai acontecer, mas que vai acontecer. E como diz a espiritualidade, Divaldo já nos falava da chegada das crianças indígenas e cristais, que desde 2012 estão reencarnando aqui para trabalhar o processo de transformação do nosso planeta para o mundo regenerado. Mas muita gente acredita nesse mundo regenerado como ser um paraíso, e não é. Me parece bem oportuna a lembrança de um irmão espiritual, durante uma atividade lá na Casa de Caridade Chico Xavier, quando ele nos dizia que a gente precisa atentar para essas novidades que estão sendo anunciadas. Imagine, por exemplo,
Você é um passageiro e vai fazer uma viagem. Você chega na estação do trem e aguarda. O trem chega, abre as portas, desce os passageiros, ele dá lá algum tempo, e aí buzina, fecha as portas e vem embora. Se você que está na estação não tiver a iniciativa de embarcar, o trem da vida passou e você vai continuar esperando. Assim também será o processo regenerativo. A regeneração não é uma fantasia criada nas nossas mentes. É um mundo regenerado, significa um mundo de criaturas transformadas, criaturas modificadas, criaturas que mudaram o seu padrão vibratório, que mudaram as suas atitudes, seus comportamentos, que hoje praticam mais o mal do que o bem. Isso vai gerar uma vibração positiva, onde mais de 50% das criaturas passam a fazer o bem, e aqueles que são instrumento de desarmonia, são instrumento de desamor, consequentemente serão tirados daqui e conduzidos para os locais de refazimento, de conformidade com a necessidade de cada um. Mas nós estamos tendo aqui uma série de informações que estão chegando. Quais os resultados imediatos do aborto para as mães, pais que o praticam? Sérgio de Pium. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Olha, muitas vezes o resultado do aborto é doenças para as mães, que muitas delas ficam com sequelas, e às vezes são levadas inclusive à morte, e às vezes isso em decorrência da ação dos irmãos espirituais, de perseguidores, mas na grande maioria dos casos, o espírito que estava renascendo, ele se transforma no algoz, num verdadeiro perseguidor, e leva muitas vezes as mães à loucura, à doença e muitas vezes à morte. Porque um processo reencarnatório é uma tarefa extraordinária, é uma missão que Deus dá àquele espírito divino à Terra para cumprir seus desígnios. Muitas vezes o espírito é esclarecido no mundo espiritual com aquele espírito que vai recebê-lo como mãe ou como pai, e ele é esclarecido lá da necessidade que ele tem de reencarnar no meio daquela família onde ele prejudicou, foi prejudicado, para que transforme as suas atitudes infelizes de ódio, de vingança, de maldade, em gesto de amor. E assim ele se depure, ajude aqueles que foram seus algozes, ou muitas vezes são vítimas das suas perseguições, mas que ele também possa evoluir. E aí, de repente, a mãe, às vezes até induzida pelo próprio pai, se arvora no direito de cessear a vida daquele espírito. Isso gera um problema seríssimo. Ele naturalmente vai ficar revoltado e muitas vezes essa revolta já se manifesta no próprio leito onde se encontra aquela mãe. Ela passa a sofrer as consequências do gesto translocado. Vem a morte ou fica doente, mas com absoluta certeza é um crime gravíssimo, porque ela praticou um gesto contra a vontade de Deus, contra a lei divina, ela praticou a morte de um filho. Isso é uma coisa terrível, ela vai sofrer consequências. Se não for de imediata, mas com absoluta certeza, no decorrer daquela ou de outras existências, ela vai sofrer as consequências deste ato impensado, imaginável, e do prejuízo que causou aquele espírito que estava programado para crescer, para evoluir, e de repente teve a sua vida cesseada. Isso é realmente uma coisa gravíssima, que as mães, hoje, nos dias atuais, há uma cultura abortista aí, que é uma coisa absurda. Muita gente aí pensando em aborto, defendendo o corpo, porque o corpo é da mulher, o corpo é uma propriedade sua e ela tem direito a escolher qual o destino que dá, o que é que deve fazer. Isso ninguém nega, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Mas ela pode ter as suas precauções, ela pode buscar os recursos anticonceptivos para evitar engravidar. Quando engravida, terá, por obrigação moral e diante das leis divinas, assumir a responsabilidade do que procurou. Porque muitas vezes são injunções das leis divinas. Deus permite que aquela gravidez aconteça para que aquele espírito ou aqueles espíritos possam se unir consanguinamente e possam ressarcir os erros cometidos para com os outros. E aí a criatura, com essa, muitas vezes, com o narcisismo
exacerbado para não deformar o corpo, para não dar satisfações à sociedade, para não ser mãe solteira e etc., acabam buscando a alternativa do aborto. E esquece o mal que estão fazendo elas mesmas. E aí esquece as prevenções, porque há muita gente pensando que sexo é brincadeira. Todo mundo tem que ficar praticando sexo como fossem animais irracionais. E não é. Se a gente observa os animais praticam sexo para o processo de reprodução, mas no momento oportuno. E a gente vê pessoas por aí, parece que estão no cio permanentemente. E isso é muito grave. Eu acho que nós estamos chegando aí ao tempo, seu Tavares, estamos aí a 1h, 1 minuto e 57 segundos. Me parece que a gente está chegando ao tempo de concluirmos. Agradecendo o nosso Fuelde, que parece... voltou, nosso querido Fuelde voltou. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão. Eu gostaria de suas considerações finais para o nosso programa de hoje. Sinceramente, muitíssimo agradecidos, porque as nossas irmãs, uma teve um compromisso, outra não entrou, e a outra também entrou e saiu, deve ter acontecido alguma coisa, e a gente fica aqui agradecido pela oportunidade que você nos dá, está conosco, abrilhantando o programa. Não, você conduziu o programa e fico muitíssimo agradecido, meu querido. Eu vou me colocar no meu lugar aqui, eu sou apenas um coadjuvante, Amadeu. Diante das perspectivas que o senhor que oferece para nós com tamanha grandeza, e é lógico aproveitar conceitos anteriores, né, de outros estudos que nós vimos, é só fazer o programa maior, e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Tavares colocou na tela aí o link de um folheto lá que a FEB publicou, é um folheto aberto, você pode baixar ele lá no site da FEB, e também aí por esse link que fala sobre o aborto. Eu acho importante que todas as pessoas conheçam esse folheto, porque, segundo o Livro dos Espíritos, na codificação de Kardec, a pergunta 880, quando ele questiona os espíritos qual é o maior direito que o espírito tem, que a pessoa tem, é o direito à vida. Né? Então, assim, a espiritualidade concorda com a Organização Mundial, com os organismos internacionais que gerem os direitos das pessoas, que a vida é o principal atributo da criatura divina. Né? E aí, esse folheto fala bastante sobre esse tema. Eu queria deixar aqui também o agradecimento ao Tavares pelo convite, ao senhor Amadeu pelas palavras, e a todos aqueles que participaram, nosso amigo Delson lá em São Paulo. A gente fica muito feliz de estar fazendo parte desse círculo, e a gente espera que esse círculo, como o senhor falou, a roda está sempre girando, né? E eu vou deixar uma pergunta final como reflexão para todos. O nosso planeta está caminhando para um processo de regeneração. E nós? Fica a pergunta. Bom dia a todos, que Jesus abençoe a todos grandemente. Muita paz e muita luz. Particularmente, eu estou muitíssimo feliz com a sua participação, com seus ensinamentos, suas orientações, a sabedoria das suas perguntas, os esclarecimentos, mas, sobretudo, corroboro em gênero, número e grau com a sua pergunta. O planeta está caminhando para a regeneração. E o que é que nós estamos fazendo? Mas nós vamos fazer o seguinte agora, vamos pedir ao nosso Tavares para fazer uma leitura da programação da semana, e na sequência a gente faz a oração de São Francisco em agradecimento por tudo que recebemos nesta manhã. Por favor, Tavares. Uga, eu ainda estou no primitivo, viu? Mas vamos embora. Isso é impossível, Tavares. Meu amigo, hoje à noite nós vamos ter um programa especial, porque vamos fazer direto com Washington, DC, lá nos Estados Unidos, uma entrevista com a nossa irmã Jussara, que é presidente da Federação Espírita Norte-Americana, a nossa irmã Tânia, que é a vice-presidente, e também o Daniel Santos, que é da área de divulgação, nossa área aí, seu Amadeu, né? Muito bom, viu? Eles vão falar e o tema vai ser justamente a missão dos espíritas no mundo, né? Isso hoje. Amanhã, seu Amadeu, a gente vai fazer um cangapé, como diz o outro. Vamos ter amanhã 2 programas. Loucuras de uma noite de verão. Às 19 horas, o programa Estação da Luz, nós vamos ter o lançamento de um livro
da nossa querida irmã Liz, que ela vai fazer o lançamento desse livro. Deixa eu ver aqui onde foi que eu botei, Jesus. A Nara e o Monstro. Então, a partir das 19 horas, vamos ter o lançamento desse livro com a nossa irmã Lídice Domingos. Ela mora atualmente em Pipa, é uma amiga nossa de longas datas, e ela fez esse lançamento desse livro, e tem muito a ver com o movimento espírita de arte, de divulgação. Tem uma casa espírita lá em Pipa, na qual nós fazíamos palestra, né? Quando estava aí nessas possibilidades sem a pandemia. E a partir das 20 horas, aí nós teremos a continuação do programa, também Estação da Luz, aí só que com o nosso irmão Alain Moraes e o grupo de teatro espírita Persona, aqui de Natal, e o grupo Arena, aqui de Natal. O tema vai ser a arte espírita na vida, no palco e no coração. O nosso irmão Alain Moraes, entre outras coisas, agora dia 12, próximo de setembro, ele vai estar numa live fazendo a apresentação teatral, porque ele é produtor teatral espírita, e ele faz essas lives de peças espíritas. E dia 12 ele vai trazer para a gente Memórias de um Suicida, justamente em outubro, né, que é o outubro, se não me engano, amarelo, que fala justamente das questões do suicídio. E dia 8 passado, ele fez a apresentação de uma peça muito interessante sobre o brilho do espiritismo, que trata da questão do homossexualismo. Além de um canal do YouTube, que tem aí declamação de poesias da nossa Alta de Souza, a vida de Meimei, a Humberto de Campos, Emanuel, enfim, é algo que um amigo nosso, Alain, trabalha aí com a arte espírita para divulgação. Isso no sábado. E no domingo, nós teremos a participação da nossa irmã Kate Cook, que é cantora espírita do Chaves de Luz, e ela vai estar aqui fazendo um programa conosco, falando sobre a música como forma de divulgação do espiritismo. É isso que nós temos aí para até o finalzinho da semana, já com a programação da próxima semana já basicamente toda fechada, meu amigo Amadeu. Maravilha, Tavares, como você mesmo diz, maravilha. Obrigadão por tudo, obrigadão a Tavares, obrigadão a você que nos acompanha aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz e no Facebook. E agora vamos agradecer a Deus. Como dissemos lá no início, o irmão Bezerra Menezes nos orienta que toda atividade realizada na Serra de Jesus, devemos pedir a proteção para realizá-las e agradecer por termos concluído. E agora vamos agradecer usando a oração de São Francisco de Assis, como meio de agradecimentos a Deus pelo dom da vida, ao Mestre Jesus pela assistência moral que nos ministrou, e agradecer a espiritualidade que nos assiste, pedindo que, nesse instante, possam conduzir todas as emanações amoráveis que sejam geradas por todos nós, espalhados por esses Brasis e por esses mundos afora, em benefício dos nossos irmãos necessitados. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado Jesus, dignai-vos receber as nossas rogativas, transformá-las em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhe as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos necessitados no plano físico e no plano espiritual. E com a anuência de Deus nosso Pai Todo-Poderoso, nos permite, Senhor Jesus, concluímos o nosso programa nesta manhã com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil!